Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Especialistas de Segunda. Eu sou José Silva e hoje continuamos a fazer a antevisão, a preparação da nova temporada da Liga Portugal SAPSEG, e é nesse sentido que hoje tenho como convidado o Mister Eduardo Moreira, treinador de futebol com uma carreira por volta de 20 anos já, ele que já foi treinador adjunto de muitos treinadores, essencialmente nesta segunda liga, foi também, ou é, treinador e formador em vários cursos e mentor pessoal de treinadores, para além de comentador desportivo, que já o fui, por exemplo, no Porto Canal. Mister Eduardo Moreira, muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá José, olá a todos também que nos estão e que nos vão ouvir. É um prazer estar aqui. Já sigo a vossa página, o vosso site há algum tempo e dar-vos os parabéns também pelo trabalho que vocês têm vindo a desenvolver, porque é sempre importante nós não nos esquecermos de nenhuma divisão e podermos realmente olhar com um olhar atento para aquilo que é o valor que existe nas divisões, nomeadamente na segunda liga. Muito obrigado pelas palavras. Tal como referi neste pequeno preâmbulo, o Mister já leva cerca de 20 anos de carreira, já passou por diversas experiências, desde o futebol de formação, passou também, creio que, pelo futebol feminino, esteve lá fora e foi também, então, muitos anos treinador adjunto. A primeira pergunta que lhe faço é que valências lhe deu todo este percurso para trás para chegar agora a treinador principal? Olha, de uma forma muito sucinta, para já, deram umas valências necessárias e aquelas que eu procurei para ser o treinador que sou hoje. Obviamente estamos a falar de sensivelmente 17, 18 anos como treinador adjunto, em que desses 16, 17, à volta de 10 já foram claramente com o foco e claramente com a preocupação de me tornar treinador principal e recolher as ferramentas que necessitava para ser realmente o treinador que quero ser e que sou hoje. Para isso, eu entendi que o caminho que deveria seguir era o caminho da consistência. Nunca tive pressa para que as coisas me aparecessem muito rápido, ou para que aqueles projetos e aquelas ideias e objetivos de consumo rápido. Não, sempre fui a favor da consistência e daí ter feito a escada, digamos assim, do futebol português. Pelo meio tive aí, como tu já falaste, algumas situações que não estavam bem no alinhamento, se quiseres, e acabaram por surgir e eu aproveitei, porque eram situações que me poderiam enriquecer de alguma forma, e o meu objetivo sempre foi tornar-me o treinador mais completo possível. E portanto hoje posso felizmente, e graças às oportunidades que tive e graças ao trabalho que fui desempenhando, posso dizer que tenho um conhecimento alargado de todos os patamares do futebol cá em Portugal, e estou preparado para poder desempenhar as funções que sempre quis e que melhor sei desempenhar no futebol, que é como treinador principal. E partindo precisamente dessa lógica, o Mister, eu creio que não foi jogador de futebol, e a minha pergunta vai precisamente nesse sentido. Sente que para quem não teve esse histórico como jogador ao mais alto nível, ser treinador adjunto é um caminho, digamos, mais vertical, rumo ao topo do futebol? Sente que há essa vantagem? Eu normalmente, quando se toca nesse tema, eu costumo dizer às vezes na brincadeira que nós temos que sempre que perceber com quem é que nós estamos a falar e para quem é que nós estamos a falar. E às vezes isso é dito de uma forma tão recorrente e com tão pouca análise, que às vezes esquecemos. E eu costumo dizer, eu tenho às vezes, eu perante algumas situações, eu tenho mais anos como treinador adjunto do que alguns como jogador de futebol. E portanto, essa questão é sempre esbatida com aquilo que é a tua prática para a função específica que queres desempenhar e que desempenhas. Não é por eu ter sido um adjunto durante muitos anos que vou ser o melhor treinador principal. Da mesma forma que também não é por ter sido jogador profissional durante muitos anos que vou ser o melhor treinador principal. Tudo depende daquilo que nós pretendemos, que tipo de treinador é que queremos ser e que experiências, quer práticas, quer teóricas, se quiseres, digamos assim, nos preparam para ser aquilo que nós queremos, e depois é fazer o caminho.
é trabalhar efetivamente, é estar no campo, é tomar decisões, é preparar a equipa. E muitas vezes nós, quando somos jogadores, e obviamente que eu conheço muito bem a vida da maioria, digamos assim, nós só estamos focados numa coisa. Nós só procuram uma coisa e depois vamos pensar no resto. Felizmente, hoje em dia, o exemplo do Tarantini acho que é paradigmático, mas felizmente hoje em dia os jogadores já começam a ter outro tipo de mentalidade, mas nem sempre foi assim. E se eu, enquanto treinador adjunto, também só me focasse naquilo que era a minha função e o meu desempenho ali naquele momento, eu não estaria a progredir da forma que queria em função dos meus objetivos. Portanto, nós temos que definir planos a curto, médio prazo e longo prazo. E trabalhar de acordo com isso, sejamos nós treinadores adjuntos, analistas, jogadores, enfim. É sempre possível porque o ser humano tem capacidades extraordinárias para poder abarcar diversos tipos de valências. Percebo das suas palavras que então não houve propriamente ali um clique, uma altura em que disse vou querer passar de adjunto para treinador principal, isto é em termos da preparação, mas durante todo o seu contexto, qual foi aquele momento em que se sentiu preparado, se é que esse momento existiu, que não foram mais do que um momento, digamos assim, houve algum momento em que o contexto proporcionou mesmo essa chegada a treinador principal? Olha, eu tive ao longo do meu trajeto como adjunto, fui tendo uma outra oportunidade para ser treinador principal, no próprio clube. O que eu quero dizer com isto, às vezes existem saídas de treinadores, etc. E poderia ter surgido esse cenário, ao qual que eu recusei sempre, porque não é essa a minha forma de estar e não estou dessa forma no futebol. Sinceramente, depois, enquanto treinador adjunto, eu nunca abri essa porta, sabes? Eu nunca as pessoas que sabiam era eu, a minha família e os treinadores com quem eu estava. Esses sabiam aquilo que eu pretendia. Mais ninguém. Mais ninguém. Daí, eu tive um momento em que achei que já estaria pronto e fui. E não estava. Portanto, e não estava. É aquelas coisas que tu achas que estás completamente convencido, alguma imaturidade, completamente convencido que agora isto é que vai ser e vai dar, Mas e sentiu não, muita diferença? e não estava. Não estava porque cometi erros que hoje olho para trás e digo-te erros de principiante, erros que não faziam muito sentido. Ou seja, eu estava completamente descontextualizado para o sítio onde estava. Portanto as coisas obviamente acabaram por correr mal, e eu tive que perceber que ainda não estava preparado, que ainda tinha que continuar a trabalhar mais e a preparar mais e a crescer mais e a evoluir mais e a conhecer mais. Um, um dos momentos que me fez claramente entender que o caminho seria esse, foi quando tive o privilégio de trabalhar com o Vítor Oliveira, no Aroca, e ele ensinou-me tudo. Eu partilhei tudo que tinha para partilhar com ele. Quem o conhecia, fica sempre qualquer coisa por partilhar, fica sempre qualquer coisa por dizer. Mas foi uma experiência absolutamente extraordinária, e que ele me ensinou muito, e que me deu um conjunto de valores e princípios, numa fase muito importante para mim, porque como eu comecei com 17 anos muito cedo, eu formei-me enquanto treinador e enquanto homem dentro do futebol. E portanto tudo o que eu fiz foi sempre muito novo para fazer. Então tive que crescer rápido e felizmente tive treinadores que foram muito importantes nesse crescimento, e o Vítor Oliveira obviamente é o expoente máximo, e foi ele que me ajudou muito para eu definir aquilo que eram os meus objetivos. E portanto eu depois tinha um objetivo claro, que era fazer as divisões todas, e depois então dar o passo que realmente pretendia. E isso aconteceu depois, anos mais tarde,
após o término da época no Moreirense na Primeira Liga, eu resolvi dar esse passo. Obviamente não podemos deixar de passar essa fase em que conviveu com o rei das subidas, o Mister Vítor Oliveira. Gostava de perguntar, para lá do que foi essa experiência, como é que era a relação entre a equipa técnica, porque no fundo estamos a falar de uma equipa técnica, neste caso várias equipas técnicas que tiveram sempre muito sucesso, não é? Com o Vítor Oliveira. Portanto, gostava de perguntar também como era o dia-a-dia, essa experiência no fundo que começava aí também o Vítor Oliveira a subir em termos de subidas de divisão e, portanto, também essa curiosidade. Trabalhar com o Vítor era muito fácil. Para já estamos a falar de uma pessoa absolutamente extraordinária e de uma presença imponente, no sentido em que tu, ao mesmo tempo, respeitas, tanto na mesma proporção que confias. Era muito difícil tu estares perto do Vítor e não confiares no Vítor, porque ele transmitia-te isso, precisamente. Depois a forma dele liderar, a forma dele falar contigo, a forma como ele se posicionava perante a estrutura da direção, a forma como ele se posicionava relativamente à gestão e liderança do grupo, as ideias que ele tinha para o jogo. Sabes que eu sempre me habituei, pelo facto de ter começado o novo, como já te disse, eu sempre me habituei a ter que conquistar aquilo que queria e conquistar a confiança dos outros, conquistar o meu espaço, sempre com princípios e com valores, obviamente. E depois tive o desafio de tentar conquistar o senhor Vítor Oliveira. E foi muito engraçado depois a relação que nós desenvolvemos, porque realmente ele viu em mim competências que provavelmente na altura eu ainda não tinha consciência delas, e eu passei de uma fase em estar completamente iludido por estar a trabalhar com um monstro sagrado, digamos assim, como o Vítor, para depois podermos estabelecer uma relação de amizade. Portanto, trabalhar com ele era isto, muito bem disposto, um sentido de humor fantástico, com as suas rotinas, com os seus hábitos, que não abdicava deles. Foi extraordinário e é uma pessoa que eu obviamente vou guardar para sempre, e parte da minha carreira será obviamente como um tributo de alguma forma ao que ele fez por mim. E do lado dos jogadores, o Mister também já esteve em diversos contextos, com diversas equipas a lutar por diferentes objetivos, mas nesse caso, como os jogadores já vinham com uma certeza, pelo menos teórica, de que estavam mais perto do sucesso, por estarem com o Vítor Oliveira, havia ali alguma motivação extra? Como é que era o dia-a-dia dos jogadores? Também tinham esse respeito que fala pelo Mister? Sim, ele ao mesmo tempo que tinha uma liderança muito imponente, também tinha uma figura muito, digamos, paterna, digamos assim, para os jogadores. E, portanto, qualquer conselho, qualquer palavra que vinha do Vítor, toda a gente sabia que era, em primeiro lugar, era para ajudar, em segundo lugar, era genuína. Ele tinha isso nele, que para quem quer que seja, era a verdade que vinha. E, portanto, os jogadores sentiam essa confiança porque sabem que estava ali uma pessoa que, para além de desportivamente poder ajudar, obviamente, pessoalmente também iria ser muito importante, e havia esse interesse também da parte dos jogadores em poder relacionar-se com ele a um nível um pouco mais pessoal, porque poderia ser importante para eles em termos de carreira, em termos de gestão de carreira, em termos de gestão de expectativas, etc. E eu assistia a isto tudo e aprendia e tirava apontamentos e fazia perguntas, e foi, por isso é que eu te digo, foi extremamente enriquecedor, porque eu fiquei claramente com a sensação que algumas coisas que me iam na cabeça, que eu pensava, batiam certo, e outras que tive que rapidamente crescer, rapidamente evoluir. Ele de vez em quando mandava-me assim umas tarefas e mandava-me assim algumas coisas,
que é aquela, um bocado aquela coisa de mandar-te para a fogueira, percebes? E depois eram os olhos do Vítor a observar, portanto não podes falhar, não há margem. E eu habituei-me, lá está, também desde muito cedo e novo, a não ter margem de erro. Portanto, não podia falhar, as coisas tinham que ser bem feitas, tinham que ser feitas de acordo com aquilo que o líder pretendia. E isso, obviamente, também te dá depois um arcabouço diferente no momento em que, por exemplo, hoje tenho que tomar decisões. E por falar nessa questão da margem de erro, do ponto de vista das condições de treino, da nutrição, enfim, de todas aquelas condições que normalmente no topo já existem, com o Vítor Oliveira, que sabemos que era um treinador que luta pela subida, esse tipo de coisas mais mínimas não poderiam falhar. Ele não abdicava de ter todas as condições para a sua equipa subir divisão, ou para além de não ter essas condições, ele conseguia realmente fazer dos jogadores atletas extraordinários. Obviamente que por vezes havia falhas, estamos a falar há bastantes anos atrás, portanto, eu depois de ter estado na segunda liga, na então Liga Vitalis, este momento que eu te estou a falar era na altura da Liga Orangina. Portanto, os nossos jogadores eram o Roberto, ponta de lança, não sei se te recordas, que esteve no Leixões, o brasileiro, Sim, sim. o Joiano. Portanto, tínhamos aqui alguns jogadores que, entretanto, acabaram as suas carreiras, o Jorge Leitão. E, portanto, naturalmente que o Arouca estava a dar os seus primeiros passos na segunda liga, no profissionalismo. Portanto, havia muito a fazer, muito para crescer, e o clube tinha essas condições para crescer. E o Vítor tinha uma coisa muito curiosa, que era, ele delegava, mas de uma forma em que tu sentias que, se o Vítor me está a delegar isto a mim, eu não posso falhar. Ou seja, ele entalava-te, entre aspas, do género: toma, assume tu a responsabilidade disto, mas, de certa forma, aquele presente, se quiseres, né, aquela responsabilidade, já vinha armadilhado por todos os lados, porque se tu falhasses, não tinhas mais oportunidades. E ele certificava-se disso também. Portanto, estamos a falar de alguém muito à frente, estamos a falar de alguém que não dava um passo sem ter as coisas todas muito bem planeadas e sempre com verdade, sempre com a melhor intenção, mas tu realmente não podias falhar. E o alto rendimento é isto mesmo, e se tu queres vencer sempre, como ele se habituou a fazer, é isto. É isto. Tu tens que assumir o peso e a responsabilidade de não poder cometer erros. Sabendo de antemão que errar é humano, mas há erros e erros. Há situações em que é humano, mas há outras que não tens hipótese, não podes. Então agora, resumindo, digamos assim, um pouco esse período áureo, perguntar-lhe o que é que o Mister Eduardo Moreira considera imprescindível para subir de divisão. Obviamente que o treinador, para subir divisão, tem que ser independente para tomar as suas decisões. Esse é o primeiro passo. E quanto a isto, nós podíamos estar aqui muito tempo a falar. Mas é um dos primeiros passos, é uma das coisas mais importantes. A segunda, obviamente, é teres valor, teres qualidade no teu plantel, teres jogadores realmente que te possam, em todos os momentos do jogo, e mesmo naquele em que todos os momentos do jogo não resultam, ter jogadores que consigam, de certa forma, num gesto, num remate, em algo mágico, poderem resolver. E depois tens de ter família, e para teres família, para teres um grupo, tens de ter verdade, tens de ter princípios e valores, e um deles é precisamente esta exigência máxima, esta responsabilidade máxima por respeito a si próprios, à equipa e ao clube que representam, e mesmo até ao objetivo que se defende. Muito bem. Fica então esta homenagem, no fundo, ao Mr. Vítor Oliveira, o rei das subidas. Avançamos na nossa conversa, vamos falar então da próxima temporada, desta que aí vem da Liga Portugal SAPSEG. Do pouco que tem visto desta pré-época, porque os clubes realmente não têm aberto muito os jogos, e do que tem visto dos reforços também, há alguma equipa que considera assim candidata à subida de divisão à partida?
Olha, em função daquilo que têm sido os reforços e estes jogos de pré-época, pronto, enfim, são sempre, o mercado está aberto, os jogadores vêm e vão, há outro tipo de prioridades naquilo que é a preparação das equipas, e portanto os resultados em si não são muito significativos. Agora, eu colocaria-te aqui sem ordem, sem nenhum critério, digamos assim, de primeiro ou segundo candidato, etc. Mas por aquilo que têm sido os movimentos no mercado, e pelas contratações que têm sido feitas, eu colocaria-te aqui o Moreirense, o Farense, o Penafiel e o Académico de Viseu. Acho que estas equipas são equipas que da forma como têm atacado o mercado, da forma como se têm revelado neste mercado, são equipas que estão-se a reforçar para além de terem qualidade com critério. Agora, a segunda liga é absolutamente imprevisível. Imprevisível. Há equipas que eu não te falei neste lote que rapidamente podem surgir em posições de destaque. E, portanto, é altamente imprevisível e subjetivo fazer uma análise deste género. Usando só esse critério de movimentação do mercado, diria-te estas. Agora, todas elas são candidatas, porque umas na fase inicial vão aparecer muito bem, mas vão ter momentos em que não vão estar tão bem, outras irão aproveitar esses momentos, outras continuarão a não aproveitar esses momentos, e depois na reta final vai haver equipas que vão estar melhores que as outras. Resta saber qual é a regularidade, digamos assim, destas e de outras equipas. Há, no entanto, também uma equipa que eu estou com uma expectativa grande em perceber o que é que vai ser esta segunda liga para essa equipa, que é o Leixões. Dado as contratações que tem feito, são jogadores que eu conheço bem da Liga 3, a maioria deles, e são jogadores obviamente com qualidade, mas realmente estou com alguma expectativa para perceber que tipo de projeto e que tipo de campeonato o Leixões vai ser capaz de fazer este ano, porque os miúdos que foram para o Leixões são realmente jogadores com qualidade, mas o Leixões é um clube especial, é um clube diferente. Cada um tem as suas especificidades, e jogar no Leixões não é, digamos assim, para qualquer um. Portanto, estou com alguma expectativa. Concordo consigo, a questão dos favoritos, o Académico de Viseu talvez como um outsider, mas sim, os reforços que tem feito, tem aliado a experiência de um Capela, do Ícaro, por exemplo, jovens de grande qualidade, até pela questão do investimento alemão na SAD. Depois, na questão do Leixões, talvez o Leixões e o Tondela, e talvez o Bessade também, equipas que têm muitos jovens jogadores, que ainda não se percebeu, pelo menos eu ainda não percebi muito bem o que vai ser até o final do mercado. O caso do Tondela tem aquela questão de não poder inscrever jogadores e, portanto, talvez esses partam um pouco mais atrás, né? Não deixa de ser curioso que talvez este ano tínhamos pela primeira vez em muito tempo equipas que desceram da divisão da Primeira Liga, casos de Bessade e Tondela, que não os apontamos logo para novamente subirem, não é? Isso não deixa de ser... Tens o Moreirense, tens a questão do Moreirense, que claramente vai ser Sim. um favorito, pelo menos a intenção será essa. Repara, a Bessade e o Tondela desceram nas circunstâncias em que desceram e atravessam estruturalmente o que todos nós sabemos, não é? Portanto, repara, se o teu projeto não é equilibrado, se as coisas não estão bem organizadas, tu podes encher, digamos assim, o campo de jogadores, mas as coisas continuam mal em determinados pontos. Portanto, é preferível as coisas não serem assim tão boas, mas serem equilibradas a nível transversal no clube, de cima a baixo, digamos assim, do que propriamente ser muito forte num sítio e depois tu olhas para cima, olhas para baixo, olhas para o lado e há problemas e há dificuldades, não é? E isto tira-te o equilíbrio, tira-te o balanço, e portanto eu acho que esses dois clubes estão a atravessar aqui algumas fases difíceis, e por isso é que não são assim à partida candidatos.
Muito bem, e falei nos jogadores, e é precisamente isso que eu lhe pergunto agora. Há algum jogador que tenha assim em mente, que seja uma revelação que vá explodir esta temporada? Algum jogador que tenha debaixo de olho para estarmos atentos nesta Liga SAF-SEC? Sim, como já te falei, a questão dos jovens que foram para o Leixões, estou com curiosidade. O Rui Bruno, o Ruben Araújo, o Miguel Silva, para perceber realmente se têm essas condições, porque são jogadores que eu já acompanhava, e perceber agora nesta oportunidade que vão ter, se têm realmente essas condições e se é possível realmente conseguirem estar nesse patamar. Eu acredito que sim, dado o potencial individual deles, mas isto nunca é só o jogador a nível individual, é muito mais. Outros jogadores que também passaram pela Liga 13 o ano passado e são jogadores que eu tenho curiosidade, o Né Lopes, o central, que estava no Felgueiras, o Sidónio, o João Paredes, são jogadores que eu tenho curiosidade em perceber se irão conseguir afirmar-se. O Tiago Manso, que estava no Sub-23 do Estoril, é um jogador que eu também aprecio bastante. O Pedro Aparício, que fez o caminho, digamos assim, com o Ricardo no Beira-Mar, no Mafra, é um jogador com muito potencial, e agora no Moreirense acredito que possa realmente dar outro tipo de salto, outro tipo de jogo para ficar mais completo e para crescer. E depois 2 jogadores para uma equipa que também se assume como candidato, que é o Penafiel, e são 2 jogadores que eu ainda por cima conheço bem, porque já tive a oportunidade de os treinar, que é o Adriano e o Mica. O Adriano, obviamente que tem condições para estar numa primeira liga, no meu entender, mas realmente as coisas não têm acontecido, e espero que seja um ano de afirmação, assim como para o próprio Mica, que chega do Farense, outro que também está a contratar bastante bem, que também é um jogador com muita qualidade. Poderia estar aqui a falar de muitos mais, porque o conhecimento obviamente é grande, quer Liga 2, quer Liga 3. Os jogadores que já me passaram pela mão, obviamente que é ingrato eu não dizer que eles têm condições, porque como diz o meu amigo Cândido, esvaziaram o tanque por nós na altura, portanto são jogadores de qualidade, e para não ser injusto com nenhum deles, fico-me só por estes, mas obviamente há muitos mais, e outros que se mantiveram na Liga 13 e que tinham condições para estar numa segunda, mas fruto de um motivo ou outro, acabaram por não o poder fazer. O caso do Penafiel é curioso, que já na temporada passada tinham construído um plantel de grande qualidade. E olhando para a questão dos jovens, que o Mister tinha elencado ainda há pouco tempo, já tínhamos falado nisto em off, mas temos necessariamente de trazer isto para a conversa. As equipas da Liga 3 e da Liga Revelação e também de outros campeonatos mais abaixo estão cada vez mais exportadoras, não só para a Primeira Liga, mas aqui no caso que nos interessa, para a Segunda Liga. Sente que essa questão do profissionalismo já não é um entrave tão grande para estes jovens atletas? Há aqui uma série de... A qualidade sempre lá esteve. Agora, há aqui uma série de circunstâncias que têm ajudado bastante a que as situações se possam proporcionar. Primeiro, a dificuldade grande financeira que o futebol, de uma forma transversal, atravessa. A maioria dos clubes têm dificuldades financeiras. É uma realidade, então o pós-pandemia então, veio ainda mais acentuar esse dado. Depois, tu tens aqui algumas competições que, sendo profissionais, na minha opinião, têm facilitado no ponto de vista em que podem trazer mais coisas para a equação e acabam por não trazer. E do outro lado tens aquelas competições menos profissionais ou não profissionais, digamos assim,
que têm vindo a dar passos cada vez maiores rumo a esse profissionalismo. Porque tu, jogadores de qualidade, encontras de uma forma transversal. Tu encontras jogadores de qualidade na distrital da Associação de Futebol do Porto, da Associação de Futebol de Lisboa, da Associação de Futebol de Aveiro, tu encontras. No Sub-23, obviamente, também existe muito talento e muita capacidade. No Campeonato de Portugal, são quase 2 campeonatos num. Digamos assim, porque tens equipas que se aproximam muito daquilo que é o contexto distrital e tens outras que se aproximam muito daquilo que é o contexto profissional. Entretanto, nasce a Liga 3 e cola-se de uma forma e superioriza-se até em alguns aspectos à Liga 2. E portanto os jogadores acabam por ter mais patamares, acabam por ter mais espaços e os clubes acabam por olhar para eles de uma forma também diferente e bem. Fizessem isso de forma transversal a nível de todas as funções que existem no futebol, porque não é só os jogadores com qualidade que existem nos clubes distritais, no Campeonato de Portugal, também existem departamentos, também existem departamentos de comunicação, departamentos de logística, departamentos disto, de equipas técnicas, também existem com qualidade. E portanto eu acho que sim, que os jogadores irão continuar a ter cada vez mais oportunidades para poder surgir em palcos profissionais, porque o contexto também está a pedir, entre aspas, que isso possa acontecer. Exatamente, muitas das vezes os adeptos do futebol têm essa ideia de que é apenas a qualidade dentro de campo, mas há outros fatores, por exemplo, o jogador ir a uma enfermaria e ter um Benuron para tomar, são pequenas coisas que por vezes o futebol de amador ou não profissional não traz e que depois esse futebol profissional já traz e os jogadores que se adaptam estão naturalmente mais preparados para os desafios. Outro dos fatores que é determinante é efetivamente o contexto coletivo. O Mister tem alguma equipa ou algum treinador com que mais se identifique no que confere a modelo de jogo ou até dinâmicas de jogo nesta segunda liga? Sim, há sempre, como diria o Fábio Capello, nós somos ladrões de ideias, não é? E obviamente que há sempre questões que nos identificamos mais e que seja pela forma como comunicam, seja pela forma como jogam, seja pela forma como gerem o próprio grupo de trabalho. Há sempre pontos que nós podemos beber e que nós nos identificamos mais ou menos. Jogar da mesma forma que eu pretendo jogar e que eu gosto de ver jogar as minhas equipas, não há nenhum, e isso acaba por ser absolutamente normal e lógico que aconteça. Agora, há treinadores que, pelo seu trajeto, por aquilo que têm feito, como o Ricardo Sousa, pelo trajeto em si, pelo jogo que defende e pela capacidade que tem de estruturar as suas equipas para jogar aquele jogo. Porque nós muitas vezes ficamos presos a falar do jogo que jogam. E para nós, treinadores, e para mim pessoalmente, é mais importante perceber e dar mérito a quem defende uma ideia de jogo e a sua equipa consegue reproduzir essa ideia de jogo com consistência e num período alargado durante a época. Isso para mim é muito valorizável. Não é propriamente o jogo em si, porque eu acho que as equipas têm que ter vários jogares, entre aspas, porque o jogo vai pedir isso. Uma época desportiva é longa e eu não acredito em soluções únicas e comportamentos únicos e caminhos únicos. Portanto, quanto mais apetrechado o jogador estiver para dar resposta àquilo que o jogo está a pedir em determinados momentos, acredito eu, pela experiência que tenho, que essas equipas estão muito mais preparadas para chegar ao final e vencerem devido a essa consistência. Pergunta com rasteira. É o jogador que se adapta às ideias do treinador ou o treinador que molda o jogador ao seu sistema? Ambos. Obviamente que o treinador tem a sua ideia, tem a sua forma de jogar, tem os seus princípios, os seus valores. Agora, a forma como o treinador entra no clube é substancialmente importante. Porquê? Porque tu, ao entrares no clube e poderes
definir tudo aquilo que tu precisas para jogar da maneira como tu pretendes, é um cenário. Outro cenário é tu não poderes ter este tipo de liberdade e teres que perceber que há situações que são para ficar, são para continuar e que é preciso então adaptar aqui algumas questões. E isso é o diagnóstico que o treinador tem que fazer, numa fase, seja numa fase ao entrar de início, seja mesmo entrar durante o próprio campeonato. Então aí é que a avaliação, o diagnóstico que o treinador faz é fulcral, porque tudo que fores fazer a seguir vai ditar se o teu diagnóstico foi ou bem ou mal feito. E portanto eu diria-te que tem que ser ambos, porque o treinador tem que ter a capacidade, a humildade de ajudar os seus jogadores e deixar os seus jogadores confortáveis, e é aqui que está um dos barómetros, que é aquilo que eu quero que tu faças vai-te gerar mais desconforto ou vai-te gerar mais conforto e mais confiança. É aqui que está o barómetro. Se eu entendo que aquilo que eu pretendo te vai colocar em situação de desconforto, te vai tirar confiança e o rendimento tem que ser imediato. Não há tempo para nós estarmos com... Portanto, o rendimento tem que ser imediato, então eu tenho que encontrar o teu conforto. E tenho que perceber de que forma é que o teu conforto tem ponte de ligação para a minha ideia. É total? Ótimo. É 50%? É 50%. Vamos trabalhar assim. Não é? E isto, obviamente, olhando para todos os jogadores, porque o futebol e a função do treinador de futebol é ganhar e valorizar os jogadores. Esta é a função. Sabendo que um dos passos fundamentais para que a valorização do jogador seja feita é ganhar. Sem dúvida. E, portanto, tem que ser a linha, tem que ser este o barómetro. Muito bem. O Mister falou e também, respondendo à minha pergunta, no momento em que se entra no plantel, em que se acompanha o plantel, e isso faz toda a diferença. Vou pegar precisamente nessa situação, porque esta semana o Mister publicou 10 pontos no seu Instagram, um post em que dizia 10 pontos que, no seu entender, comprovam a importância da pré-temporada. Vou pegar aqui num caso muito concreto do Sporting da Covilhã, que neste início da época prescindiu do habitual estágio de pré-temporada por questões, enfim, económicas, agora também não interessa precisar, e queria perguntar que influência isso pode ter na criação dos laços iniciais do grupo e enfim, de toda a preparação da nova época, no fundo. Eu sou suspeito para falar sobre o Sporting da Covilhã. É um clube que eu gosto muito e tenho muitos amigos lá. Mas sim, obviamente que não é igual, não é igual. Isso obviamente que vai ter que obrigar a estrutura técnica, os treinadores e mesmo a estrutura diretiva a ter que encontrar aqui outro tipo de soluções para que tu possas criar e incentivar essa questão. Por exemplo, eu sei que eles não fizeram isso, mas já sei que foram fazer uma caminhada em termos na serra, etc., porque aquilo é um espaço muito bonito, haja criatividade para que se possa fazer este tipo de atividades. Portanto, repara uma coisa, o treinador é responsável por encontrar soluções. E normalmente quem te põe os problemas é a direção e os jogadores. E, portanto, tens que antecipar esses problemas e criar soluções e ter aqui um manancial de soluções para aquilo que te possa surgir. Problema. Questões financeiras, não é possível fazer o estágio. Ok. O que é que eu posso fazer para criar pontos de contacto, situações semelhantes, atividades semelhantes que eu quisesse fazer em estágio e que posso transportar para a nossa realidade, para esta situação. Vais fazer tudo o que tu pretendes? Não. Vais ter os resultados que pretendes na altura em que pretendes? Provavelmente também não. Mas vais poder fazer alguma coisa. Vais poder fazer isso. E por isso é que eu digo que é suspeito. Conhecendo o grupo de capitães
E conhecendo quem está no Covilhã, não tenho dúvidas nenhumas que isto não é problema absolutamente nenhum, quer para o clube, quer para o grupo, quer para o treinador, não é. Porque o contexto também o te permite, e tu não podes te dissociar do contexto, não é? Claro. O Covilhã está geograficamente situado perto de sítios absolutamente fantásticos para tu exibires. Faz atividades e voltas, não é? Se calhar se fosse no meio, no centro de uma cidade grande, se calhar era mais difícil, mas haveriam outras soluções para se fazer, outras atividades que se possam fazer. É o que eu te digo, haja criatividade, haja proatividade e as coisas acontecem. Muito bem, mesmo para fecharmos este dossiê Segunda Liga, vamos falar das equipas B, que causam sempre algum celeuma entre algumas personalidades. Há quem defenda que as equipas B devem existir, porque realmente forma-se ali um grupo de jogadores muito interessantes para o futebol português. As escolas de formação do nosso futebol são muito boas já. Há outro grupo, porém, que não concorda que estejam inseridas neste contexto, pelo facto de não terem plantéis fechados e numa determinada jornada podem utilizar jogadores melhor preparados e adaptados, e noutra, jogadores mais jovens, porque já não estão tão aflitos, digamos assim, na tabela. Gostava de saber também qual é a sua opinião, se concorda ou não que as equipas B devem estar inseridas na segunda liga. Há um denominador comum nessa conversa ou nesse tema. Resultado. A ganhar ou em igualdade de circunstâncias pontuais em termos de resultados, está tudo bem, promoção, etc. Quando começa a haver aqui um diferencial e há aqui uma necessidade de vitória, de resultado, etc., já começa a haver aqui algumas questões. Repara uma coisa, o principal fator ou o principal motivo da criação das equipas B seria para atenuar o diferencial que existiria do último patamar de formação do clube para a primeira equipa. E nós temos equipas B, não é só na segunda liga, nós temos equipas B dispersas por outras 2 divisões, pelo menos. E esses problemas também se colocam aí. Obviamente que quanto mais alto a equipa B estiver em função do patamar em que a equipa principal está, mais perto de atingirem esse objetivo eles estão. Agora, vai haver essas dificuldades, vai haver essas situações de ter jogadores, circunstancialmente, terás uma equipa mais forte no momento e depois o teu adversário mais tarde vai jogar contra uma equipa supostamente menos forte. Agora, aquilo que a minha experiência me diz é que sempre que tu te desfocas excessivamente da tua casa, e isto para mim, esse tipo de discurso é um desfoque excessivo, porque eu já defrontei várias equipas B com várias situações diferentes, em posições na tabela em que conjugou aquela posição na tabela com uma má posição na tabela onde nós estávamos, com uma boa posição na tabela onde a equipa A estava, do adversário, então levamos com várias, não dava jeito nenhum. E depois alguns concorrentes diretos levaram com mais júniores, digamos assim, do que propriamente. E tu ficas aqui um bocadinho, não é? Agora, não é, eu acho que isso é desvirtuar e estar a dar um foco excessivo para quem tem tantos problemas em casa, é? E tem que os resolver, estar a olhar demasiadas vezes ou com um olhar demasiado atento para fora, acho que não te vai ajudar em nada em resolver os teus problemas dentro de casa. Portanto, quando há dificuldades, nós temos que olhar muito mais para dentro do que para fora, entendes? Sim, sim. Porque essa é da mesma de, mas nós quando jogamos contra a equipa que estava em primeiro lugar, eles tinham uma série de lesionados, e agora os adversários vão jogar contra eles e eles já não têm nenhum lesionado e vai ser muito mais forte e não sei o que. Enfim, vai haver sempre, percebes? Por isso é que eu te digo que o denominador comum é o resultado e essa discussão vem à baila quando isto está em causa, não é?
Claro. Uma hipervalorização. Valorizar os jogadores por serem campeões da segunda liga, de acordo. Valorizar o clube com a equipa B por ter sido campeão da segunda liga, isso já não estou de acordo. Okay. Estás a entender? Estamos a tirar o foco daquilo que é realmente importante. Aqueles jogadores que mostraram ter valor, ótimo. Agora, não vamos fazer um clube de uma equipa B que é campeão da segunda liga, não vamos fazer disso uma grande bandeira, porque senão nós estamos a desvirtuar aquilo que são os verdadeiros interesses da equipa B. E os principais pressupostos com que entraram na competição. Olhando aqui para a comparação, nem sempre justa, entre as duas equipas B, no caso do Benfica, que tem várias equipas em vários escalões, o Sport Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do Porto não tem equipa de sub-23, acha que por aí se esbate um pouco a diferença entre as duas equipas? Acha que com uma equipa de sub-23 o Futebol Clube do Porto seria mais competitivo na segunda liga, a equipa B? Não vejo por aí. Sabes que, lá está, tendo este seguimento da constituição das equipas B, é a mesma lógica do pensamento no futebol de formação, usando uma expressão mais corrente, das fornadas, entre aspas, não é? Sim. Há fornadas melhores e há fornadas, pronto, menos boas. Depois, obviamente, existem contratações para equipas B, não é? Que vêm tentar, de certa forma, agora, qual é o critério dessas contratações? Eu estou a dizer-te, vêm, de certa forma, tentar atenuar aqui os efeitos de uma fornada menos boa. É esse o critério? Ou não? Não sei. Às vezes parece que não. Não é? E, portanto, entramos já aqui noutra dimensão. Por isso é que eu te falei há um bocadinho que há equipas B em vários, por exemplo, tu olhas, por exemplo, ao exemplo da equipa B do Marítimo e tem dado provas consistentes de qualidade e jogadores de qualidade recorrentemente ao longo dos anos. Sim. Tu vês uma equipa B do Sporting com muita qualidade individual, o que é valorizado? O jogador. Correto? Quando tu entras nestas duas equipas que me estás a falar, fruto do patamar em questão e de toda a envolvência que as cerca, elas acabam por ser um pouco engolidas por aquilo que é a segunda liga, a esfera da segunda liga. E dispersam-se em termos de outro tipo de objetivos que eu acho que não fazem sentido para aquele patamar. Portanto, há jogadores com qualidade, o Porto ter sub-23 ou não me parece que seja por aí que possa haver aqui algum tipo de diferencial. Parece-me a mim que aquilo que tem feito ultimamente, e infelizmente, a diferença nas equipas B, ou se quiseres entre essas duas, tem sido as contratações e o método de contratações que tem sido utilizado entre elas. Muito bem. A conversa foi longa, mas está a chegar ao fim, mesmo para terminarmos, a pergunta da praxe: se tivesse uma varinha mágica, o que é que pedia para esta segunda liga? Olha, pedia VAR, pedia que, apesar de compreender que possa ser um pouco difícil, mas pedia para olharem para o exemplo que está a ser dado na Liga 3, que olhou para a segunda liga e percebeu aquilo que poderia ser melhor e poderia ser melhorado e está a utilizar, e agora acho que seria a vez da segunda liga também dar passos firmes e fortes para que realmente pudesse posicionar-se de uma forma muito mais aproximada à primeira liga e não à terceira. Muito bem, Mister Eduardo Moreira, muito obrigado, foi um gosto tê-lo aqui. Obrigado. Muito bem, fica por aqui esta entrevista, já sabem, podem meter gosto, podem partilhar, podem seguir-nos nas nossas redes sociais em Especialistas de Segunda e passar pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com.